Boa noite, bom dia e boa tarde. Não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou aqui hoje para gravar um vídeo sobre o espetacular Homem-Aranha 1 e 2. O filme de 2012 e o filme de 2014. Então vamos lá. Seguinte, Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha no caso, né? Ele sofreu várias críticas graças a... já que é um reboot do personagem, né? E assim, várias pessoas não gostaram que o Peter do Andrew Garfield andava de skate, tá ligado? Tinha algumas manias e tal no início do filme. Mas, cara, eu discordo totalmente disso. E é o seguinte, esse filme é bom, muito bom. Vamos lá, começar pelo quê? O núcleo familiar desse filme. Que é basicamente o Peter, a tia May e o tio Ben, né? Cara, o núcleo familiar desse filme, velho. O núcleo familiar desse filme é muito bom. Muito bom. A cena do tio Ben pedindo pro Peter ir lá ver qual é o problema com a máquina dele lá e tal. Pedindo pra tentar salvar alguns materiais e tal, pra ver se ainda tinha salvação alguns materiais. E o Peter achando a maleta do pai dele. E, cara, a tia May, né? Ela é o centro dessa relação, basicamente. Quando o tio Ben morre, né? E, cara, assim, vamos falar aqui da cena da maleta. Cara, basicamente, tipo, temos o Peter perguntando de quem era a maleta e tal. Falou que era do pai dele, o tio Ben e tio Ben. O tio Ben e a tia May e tal. E aí o Peter sobe lá no quarto dele, né? E ele tá trancado lá tentando pesquisar e tal o acidente que ocorreu. Aí o tio Ben chega e conversa com o Peter, disse que não deu muito estudo pra ele graças a não teve tanta educação, né, e tal. Só que aí, cara, o tio Ben revela quem é o cara da foto, né, que tava lá na maleta tava na maleta do Richard Parker, né? E ele falou que era Kurt Connors, né, o lagarto, né, o Dr. Connors, né, do terceiro filme do Tobey Maguire, se for pra lembrar, tá? Então, era o Dr. Connors, aí, cara, tem uma cena muito bonitinha, que é o tio Ben saindo do quarto e o Peter falando, tio Ben, você é um bom pai. Cara, essa cena é muito bonitinha. Bom, aí temos a pesquisa do Peter e tudo mais e tal. E vamos agora pro segundo núcleo, né, desse filme, que é basicamente a família não, desculpa. É a Oscorp, cara. Tem um problema bem grande na Oscorp, né? Bem grande. Porque assim, o Peter vai tentar entrar lá no meio que um curso que a Oscorp tá fazendo e tal, né, para os alunos, beleza? E aí, cara, o Peter basicamente só pega o crachá, diz que é o Guevara lá e tal. Ele entra com a maior facilidade do mundo. E aí a Gwen reconhece ele e tal. Depois que ele falou com o Dr. Connors ali, beleza? E a Gwen pede pra ele, ó, Peter, me segue aqui, fica me seguindo, tá? Desculpa aí. Então, cara, aí ele encontra o outro vilão, né, do filme, né, do espetacular, um cara, que é o cara de gravata lá, que eu esqueci o nome dele, mano. O cara deixa o material mais importante cair, tipo assim, só caiu. Aí o Peter lembrou da fórmula lá, né, que viu na casa dele e tal. E aí, mano, o Peter basicamente vai pra um lugar totalmente que era pra ser seguro e não é seguro. O Peter, ele coloca a senha muito facilmente. Aí ele basicamente tem um enxame de, né, várias aranhas, né, no, lá no laboratório. E ele é picado por uma aranha, né? Basicamente é isso. E a Gwen Stacy basicamente tira o crachá dele e vai embora. Aí tem a cena do. Temos a cena do trem, né? Que é o poder do Peter e tal. Que é muito bem demonstrado e tal. Muito, muito boa essa cena dirigida pelo Mark Webb. Muito boa.
Cara, aí depois dessa cena do Peter, né, que o tava com os caras e tal, que o cara até quebra o skate dele e o Peter não queria que quebrasse o skate, né? O cara até quebra o skate dele. Aí o Peter volta pra casa e acabamos o núcleo da Oscorp, né? E voltamos ao núcleo familiar de novo, né? E aí temos o que, cara? Temos o Peter totalmente maluco, né? Por causa do negócio da aranha, né? Reagindo a tudo e tal. Ele pegando queijo, se eu não me engano é queijo que tava na geladeira, pegando bowl de carne, pegando muita coisa e tal. E obviamente o, o tio Ben e a tia May acham estranho, né? Até tem uma cena engraçada entre os dois, né? Que o tio Ben fala, ah, ninguém gosta do... Desculpa de novo. Ah, ninguém gosta do seu bowl de carne, né? Aí também falou, ah, você podia ter me falado isso há 62 anos, parece, ou é 42 anos e tal. Uma cena legal. Aí temos o Peter de manhã, basicamente, né? Pesquisando sobre mordida de aranha e tal. E aí ele basicamente pega o livro do Dr. Connor, se não me engano, e começa a estudar e tal a questão da pesquisa e pá. E aí vai pra casa do Dr. Connors. Cara, outra coisa ruim nesse filme, infelizmente, mas o Peter e o Homem-Aranha salvam bastante, é a questão do Peter e a casa do Dr. Connors. Dar a fórmula pro Connors. Tipo assim, ele só deu a fórmula. E acabou. E aí o Connors basicamente pediu pra ir lá no laboratório, pá, de noite, né, tudo mais. E aí vem o núcleo da escola, né, que eu não falei antes, inclusive, desculpa, eu esqueci dessa parte. Mas no núcleo da escola, inicialmente, temos o Peter no início do filme, né, basicamente tomando o bullying do Flash, né. E temos o Peter defendendo uma criança, né, e tal. E sendo espancado pelo Flash Thompson, né. E aí, depois da volta do núcleo da escola, né? Que é essa volta pro próximo núcleo que já é o da escola, basicamente. Cara, temos o Peter numa cena cinema, literalmente. Ele basicamente humilhando o Flash Thompson. E temos o início da bronca, né? O início da bronca do tio Ben com o Peter, né? E aí temos a conversa dele com a Gwen Stacy, né? Pá, bonitinho, legal. Tem uma musiquinha de fundo, né? Muito boa. E temos a cena dele de skate. Cara, a cena dele de skate pra mim é muito boa, porque usa efeito prático e é bem legal e tal. E aí a gente tem a cena. Então, de novo, desculpa. Que basicamente o Peter não atende o tio Ben, né? Porque não atendeu. E aí, porque basicamente, pra quem quer saber, o tio Ben teve que trocar de turno, então ele teve que ir pro turno da noite e não teve que buscar, não pôde buscar a tia May, né? Então, basicamente é isso. E aí, cara, o Peter não foi responsável, ele não foi responsável. E aí chegou na casa do tio Ben da tia May e começou a discutir com o tio Ben. E o tio Ben falou, cara, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Tipo, não essas palavras exatamente, mas ele falou que, tipo assim, Peter, você é igualzinho ao seu pai, né? Mas isso é bom, moleque. Isso é bom. Só que o seu pai tinha uma dádiva, né? Que se ele tinha como salvar pessoas, ele vai salvar as pessoas. Aí o Peter basicamente disse: ah, legal, cadê meu pai pra me falar essas coisas? Cadê a responsabilidade dele pra falar essas coisas? Aí o Peter, né? Depois ele quebra a porta, basicamente. O tio Ben vai atrás dele. Tem a cena dele repetindo, né? Do Sam Raimi, né? Do Homem-Aranha 1, dizendo que não é a política dele e tal, com o cara da loja. Aí tem o tio Ben que morre, beleza? E aí tem a mensagem no gravadorzinho de áudio, né, do celular dele, que ele não consegue escutar, que ele fica deprimidaço. E também tem a cena é do desenho do bandido e tal. E aí temos a cena também do Flash Thompson tentando, é, tipo, acalentar o Peter, né? Tipo assim, pô, eu entendo que tu passou e tal, mas só que o Peter tava puto, puto de verdade. E aí o Peter não quis ouvir, botou o Flash Thompson pra parede, depois soltou ele e tal. E aí, cara, o Peter, ele vai atrás do bandido, né? Com estrela, se eu não me engano, na mão esquerda, esse negócio. E aí vai atrás do bandido e tal.
começa a ser o Homem-Aranha, né? Mas não exatamente o Homem-Aranha, ele só queria ser um vigilante atrás do bandido. E aí, numa busca dessa, ele basicamente disse pro cara: Ah, você vai me matar com a arma que matou meu tio? Foi essa arma que tu matou e tal, meu tio? Tu tava no Brooklyn a que horas e tal daquele dia, não sei o que, pá. E aí, mano, o Peter, ele briga com o cara, aí vários caras vão lá e tentam ir atrás dele. Só que aí vem a parte legal. Ele cai no ringue de luta livre. E quem lembra disso é que nos quadrinhos originais e no filme do Sam Raimi, né? O Peter, ele luta assim. Só que no espetáculo Homem-Aranha 1, né, de 2012, o Peter é inspirado pela máscara do lutador, né, a fazer o uniforme. Aí tem... Ah, antes dessas cenas que eu falei agora do uniforme e tudo mais, tem a cena do... Eu acho que é antes, eu acho. Eu acho que é antes. Ah, não, não é antes não. É só depois, MJ, só depois. Bom, aí temos basicamente a cena do Peter fazendo o uniforme, ele pesquisando e tudo mais, ele vê que a maioria das pessoas usa elastano e tudo mais e tal. E aí ele escuta uns garotos ali falando sobre o movimento do lançador de teia, mais ou menos o movimento de onda e tal, que é um fator para o momento, né, o movimento de onda. E ele cria o traje e tem uma cena espetacular. Nossa senhora. Literalmente espetacular. Do diretor Sam Raimi, quer dizer, do diretor Mark Webb, né? Eu tô confundindo os diretores agora sem querer. Do Mark Webb, irmão. Ele bota o Homem-Aranha em primeira pessoa. Primeira pessoa. E isso, irmão, é uma cena foda. O Peter balançando e pá e pá. Indo lá pro prédio, pá. Aí tem uma cena vulgo Avengers, né? Que a, o posicionamento da câmera é muito bem feito e tudo mais. Cara, e aí tem a cena da tia May pedindo os ovos, né, pro Peter. E aí o Peter chega em casa, né? Depois de. Quer dizer, calma, voltando. Eu tô embolando aqui. Na verdade, o Peter vai tentar. Como é? Impedir o ladrão de carros. E, cara, a cena dele tentando impedir o ladrão de carros é muito engraçada. É muito Peter Parker, tá ligado? É muito Peter Parker fazendo piadinha e tal, dizendo que a faca é o ponto fraco. Ele fazendo o cara sair pela janela do carro, já que ele tá trancando a janela com as teias dele, né? Com o lançador de teia e tudo mais. E pá. Mano, é muito engraçado. Aí esse balançando pela rua e tudo mais. Pô, maravilhoso. Maravilhosa cena e pá. Cara, aí temos o que, mano? Temos a cena aqui, mano, meu Deus do céu. Pra mim é uma das top 2 cenas do Homem-Aranha, tá? Top 2 melhores cenas do Homem-Aranha. Melhores cenas. Que, cara, é basicamente. Não do Homem-Aranha, não, na verdade, do Peter, né? Do melhores cenas do Peter. Cara, que é basicamente a tia May dizendo, pô, Peter, você trouxe os ovos? Ele falou, não trouxe os ovos, eu vou pegar os ovos agora, né? Só que a tia May não deixa, aí ela fica desesperada, dizendo que não consegue dormir, já que o marido dela foi morto e tudo mais. E o Peter desesperado pedindo pra ela dormir e tudo mais. Cara, que cena maravilhosa, mano. Na moral, nossa, que cena boa. Aí, basicamente, agora temos o Peter mostrando, né? Na verdade, não. O Peter indo lá pra casa da Gwen Stacy, né? Basicamente. E conhecendo a família da Gwen Stacy e tal. Discutindo ali com o pai da Gwen Stacy, né? O policial, né? E tal. E discutiu, aí, pá, beleza. E aí, cara, temos o beijo do Andrew Garfield com a Emma Stone. Maravilha, sensacional. Aí temos a cena que tornou esse filme pra mim, mano, inesquecível. Que é o lagarto, basicamente, o Dr. Connors, ele tem a cura, né? Já que o Peter deu a fórmula, ele basicamente ele injetou nele próprio, né? Já que o cara lá, o segundo cara que eu disse antes que tinha pegado as coisas lá da fórmula e tinha deixado cair. Basicamente, cara. Aí o cara diz que, se você não testar em seres humanos agora, a gente vai te demitir e tudo mais, e pá. E é isso. Ele injeta o soro de lagarto nele, e aí ele vira o lagarto e tudo mais, ataca a ponte e tudo mais. E aí, mano, vem a cena maravilhosa do menininho
sendo resgatado pelo Homem-Aranha. Cara, que cena. O Peter mandando ele botar máscara e tal, bonitinho. Nossa, que cena boa. Aí temos o pai perguntando, quem você é? Ele falou, eu sou o Homem-Aranha e tudo mais. Aí cortou essa cena, ok? Mano, tem uma transição do Andrew Garfield, cara, olhando pra máscara, muito boa, tá? Muito boa. Aí sim a gente tem a cena do Peter, né, mostrando a aranha pra Gwen Stacy e tal. E aí, basicamente, temos depois. Se eu não me engano, é depois. É depois. Temos depois, cara, a cena. Eu acho que é depois sim, tá? Me corrija se eu estiver errado, mas. Que eu me lembro de cabeça depois. Temos depois a cena que. O Peter vai atrás do Dr. Connors no esgoto. Briga com o Dr. Connors e tal. Tem uma briga lá e pá. E o Dr. Connors descobre que o Peter é o Homem-Aranha. Mas também temos uma cena muito boa do próprio Peter, né? Do próprio Homem-Aranha e tudo mais. Ele fazendo tipo bagulho de ligação. Sabe quando você quer conectar uma coisa a outra e tal? Ele faz uma teia conectada pra meio que mostrar onde é que o lagarto tá e tal. Depois a gente tem a briga e tudo mais. Aí o lagarto vê que o Peter ele tá na escola, né? Que é propriedade de Peter Parker e tudo mais, a câmera dele. Já que o Peter queria dinheiro, né? E tentou vender essas fotos pro JJ Jameson. Até isso é mostrado no segundo filme, por volta de 1,5 e tal. E cara, e aí temos a cena da escola, que é muito boa. Tem o Stan Lee lá se divertindo e pá, fazendo a cena dele. Tem a cena do Peter espetacular também, se mexendo igual uma aranhazinha e tal. E aí temos o Peter, depois disso tudo, né, e tal. O Peter pedindo para o Capitão Stacy investigar o Dr. Connors, dizendo que ele é o lagarto e tudo mais. Aí temos depois o Peter, quer dizer, na verdade o Capitão Stacy descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha. E aí depois temos é, a batalha final entre o Peter e o lagarto e o Capitão Stacy. E também temos nesse meio tempo, né, dessas cenas aí, a Gwen sendo quase, né, morta. Não foi morta, mas passou perto. Também temos a cena antes de chegar na batalha final do Peter, do Lagarto e do Capitão Stacy, do Capitão Stacy dizer que descobriu quem é o Homem-Aranha. Temos a cena dele, boy, balançando pelos guindastes e tudo mais. Mano, que cena maravilhosa. Balançou pelos guindastes, chegou lá no prédio da Oscorp, né? E aí temos a batalha final, o Peter perdendo a batalha. Aí chega o Capitão Stacy e diz pra ele, Peter, ele não está sozinho, né? Vamos dizer, ele não está sozinho pro lagarto. Ele atira um bagulho, quer dizer, atira um bagulho. Ele dá um tiro de 12 no lagarto e tal. E aí ele segura o lagarto até onde dá, até ser perfurado pelo, pela garra, pela garra. Caramba, minha dicção tá horrível hoje, desculpa, gente. Pela garra do lagarto e tal. E aí o Peter consegue fazer a cidade toda não virar lagarto mais, né? Porque o plano do doutor era que a cidade toda virasse lagarto. E é isso, basicamente, é o seu final do filme. Mas antes do final, de verdade, antes do enterro do Capitão Stacy e tudo mais, temos o Peter, quer dizer, o Capitão Stacy, na verdade. Temos o Capitão Stacy pedindo para o Peter, né? Ele se afastar da Gwen Stacy, né? E aí temos a cena próxima. Olha, minha dicção tá horrível mesmo. Temos a cena pós-crédito desse filme, que é muito boa, que é o Flash falando com o Peter e tal, se tornando amigo. É mó da hora essa cena e tal. Falando que as garotas piram no Homem-Aranha e tudo mais. E aí temos a cena do Peter falando com a Gwen Stacy, né, e tal, que tem promessas que eu não gosto de cumprir e tal, uma coisa parecida assim, eu não lembro exatamente. Aí tem o balançar de teia dele, né, no final do filme, e ele soltando a teiazinha e tudo mais. Bom, agora sim a gente vai falar de forma resumida, né, de o The Amazing Spider-Man 2, né, o espetacular Homem-Aranha 2 Ameaça de Electro. Começamos o filme com os pais do Peter, né, sendo mostrados e tal, a morte deles e tudo mais e pá. E aí, cara, depois da cena dos pais do Peter, né, que mostra que os pais do Peter, eles basicamente deixaram o Peter de novo
né? Mostrando de novo, basicamente, com os tios deles e tal. E aí a morte dos pais do Peter. E aí temos também, irmão, uma cena 10/10. Nossa Senhora. Do Homem-Aranha caindo pela cidade, irmão. A roupinha balançando. E ele dizendo: Ah, hoje eu vou trabalhar e tudo mais. E pá. A polícia dando informação pra ele do composto químico, se eu não me engano, que o Adron tava carregando e tudo mais. Aí o indo balançar de T e tudo mais, papapá. E nesse meio tempo, a gente tem a Gwen Stacy falando o discurso dela, né? Dizendo que a vida, a vida, se eu não me engano, é o tempo e tudo mais. A gente tem que ter uma sorte com o tempo e pá. E aí temos basicamente a formatura do Peter, o Peter dando um beijo na Gwen Stacy, né? E temos a foto da Gwen Stacy do Peter tirada pela tia May. E curiosidade, tá? Ti- Teríamos o Flash Thompson dando um abraço no Peter, mas só que o que acontece? Essa cena foi cortada, tá? Então, bem no iniciozinho do filme aí, quando eles estão na formatura, a tia May tá tirando foto, teríamos sim o Flash Thompson dando um abraço no Peter Parker. Essa cena, infelizmente, foi cortada. Seguindo o filme, é, o Peter, ele vai basicamente ter um jantar com a Gwen e a família dela. E aí ele diz pra Gwen lá fora, né, acho que era restaurante japonês, alguma coisa assim, que não dava, que prometeu ao pai dela ficar longe dela e tudo mais. E não dava. Tipo assim, ele queria terminar e tudo mais. Aí terminaram, beleza. Foi uma cenazinha bem triste, pá. Aí, mano, começa uma sequência maravilhosa, linda, perfeita, que é o Homem-Aranha salvando os cidadãos. Ah, antes disso tudo, verdade. Na primeira cena lá do filme, ainda tem o próprio Peter salvando o Electro, né? E o Peter dizendo para o Electro, antes que não era o Electro, era o Max ainda, né? Dizendo, pô, tu é meus olhos e ouvidos aqui, irmão. Então, tipo assim, tamo junto, tá ligado? Você tem importância e tudo mais. Aí, voltando pra cena que eu tava, sem ser a cena do Electro e tudo mais, que eu tinha esquecido de informar essa cena pra vocês. Cara, temos uma bela sequência do Peter salvando pessoas, é, das rádios falando e tal, do próprio Max falando que o Peter, ele era incompreendido e tudo mais, e pá. Do Peter doente, né, sendo o Oba-Aranha. Aí temos também o Peter observando a Gwen Stacy, que dói no coração, é aquela cena, meu Deus do céu. Aí temos também o Peter salvando mais pessoas. Temos o Peter pegando um peixe aleatório e tal, da salvação dele e tudo mais. Seguindo. Aí, cara, temos o Max Dillon, né? O Max, né, que foi salvo pelo Peter, se transformando em o Electro, né? Se transformando no Electro. Aí temos a cena do Necrotério, né? Informação, curiosidade, né, basicamente. Que ali no Necrotério teria sim uma pessoa que mataria o Max. E o Max mataria a pessoa depois e tudo mais. Só que essa cena foi cortada do filme e só temos o Max andando e tal pelo lugar e saindo embora, né? Ah, é. Também temos a cena do Duende Verde, né? Falando com seu pai e tudo mais, dizendo Norman dizendo que era uma doença genética e tal, não tinha cura. Temos é, o Peter e o. Cara, que esqueci o nome do amigo do Peter, mano. É que eu não esqueço normalmente. Temos o Peter e o Harry falando, né? Conversando e tal, pá. O Harry perguntando se o Peter tinha namorada, eles falando, é complicado e tudo mais, né? É complicado, pá. Aí temos, irmão, depois disso, né?
Temos a cena da lavanderia e tal, que a tia May e o Peter discutem e tudo mais, pá. E aí temos o encontro entre Gwen Stacy e Peter Parker. A coisa mais fofinha do mundo desses filmes é a Gwen Stacy e o Peter Parker. Temos o encontro deles, é bem legal, é bem divertido. Inclusive, esse filme é carregado por Peter Parker barra Homem-Aranha, obviamente, e Gwen Stacy. Ótimos atores, tá? E aí, irmão, temos o sentido aranha do Peter apitando e ele indo para Times Square. E aí temos a conversa entre o Peter e o Electro, né? Que o Max diz que o nome dele é Max, e o Peter reconhece que é o Max, né? Basicamente. E aí ele diz, não, pô, esse é meu amigo Max, né? Pra polícia. Diz, não, não atirem, esse é meu amigo Max, né? E só que aí, quando estava tudo basicamente resolvido, quando o Peter e o Max iriam para outro local e conversar, né? Um policial vai lá e atira nele, no Max. E aí, basicamente, o Max fica puto, pistola, né? E aí, mano, ele sai destruindo a Times Square, velho. Nossa, que cena. E aí, temos a cena linda desse filme de novo. Linda. Linda cena que, basicamente, é o Peter salvando civis. Com um atirador só, ele salva os civis. Aí, depois, ele derrota o Electro com água, basicamente. E é isso. E aí temos a cena depois, se eu não me engano, é depois sim, que depois sim. A cena depois que o caramba, qual é o nome? Ah, é. O Norman, o Harry, desculpa. É porque o Harry pra mim é significante nesse filme, mas tudo bem. O Harry pede ajuda ao Peter e o Peter diz o que vai tentar buscar a ajuda do Homem-Aranha e tudo mais. Aí temos o Homem-Aranha, irmão, falando com o Harry. E aí, cara, ele não aceitando, né? Dar o sangue dele para o Harry e tudo mais. E o Harry fica puto, fica pistola. E aí ele tenta basicamente pegar o soro para ele, né? E tudo mais. E aí, irmão, temos a sequência bonita também do Peter lembrando da Gwen, né? Fazendo um mapazão grandão e tal na parede do quarto. Aí temos a cena da tia May de novo brilhando, brilhando e brilhando, falando sobre os pais do Peter e tudo mais, pá. Aí temos meu Deus, o Norman. Temos o Harry libertando o Electro. E aí temos, depois da separação de Peter e Gwen, né? Temos o Peter metendo um I love you no meio da ponte, lindo pra caramba, pá, maravilhoso, perfeito, pá. E aí temos o Electro, acabando com a energia da cidade inteira. Aí tem a Gwen e disse, Peter, você já tentou não lembro, mano. Não lembro a palavra. Magnetizar as teias e tal. O Peter disse, não, eu não fiz isso e tal. E aí, mano, temos o Peter fazendo a magnetização das teias e a Gwen quer ir com o Peter, né? Mas só que o Peter sabe que não é bom levar a Gwen, já que o Peter prometeu ao Capitão Stacy que se afastaria dela e tudo mais. Ele prende ela no carro e vai lutar contra o Electro. Uma cena, de novo, muito fueda, de basicamente o Peter se balançando e tal, e o Electro sendo mostrado e tal, pela eletricidade e tudo mais. Aí o Peter vai lá tentar jogar água nele, não dá certo. Aí o Peter vai lá e bate de frente com ele, pá. Mas só que aí o Peter, ele é eletrocutado por vários milhões de volts. Ele escuta Dona Aranha. O Peter escutou Dona Aranha enquanto estava sendo trucidado pelo Electro. E aí ele é pego pelo Electro, né, basicamente, e fica lá por um tempinho até a Gwen chegar. E a Gwen chega e atropela o Electro e dane-se.
A Gwen chegou overpower, é isso aí, atropelando o Electro. E aí tem a discussão entre o Peter e a Gwen, de, é minha escolha e tal, né? A Gwen falando, é minha escolha, e é isso aí, eu quero te ajudar e tudo mais. E aí a Gwen ajuda, alguém ajuda. E eles conseguem sim derrotar o vilão, né? Derrotar o vilão e tudo mais. Só que antes disso, né? Dessa sequência de derrotar o vilão e tudo mais, tem outras. Né, quer dizer, um compilado de cenas maravilhosas do Peter como Homem-Aranha balançando pela rede elétrica e tudo mais, né? Mano, que cena linda. Que cena maravilhosa. Aí depois do Electro ser derrotado, né? Temos o Duende Verde, né? O Harry virando o Duende Verde. E aí o Harry descobre que o Peter é o Homem-Aranha. Ele pega a Gwen Stacy, né? E aí a Gwen pede pro Harry ser o Harry, mas só que o Harry disse, não, eu sou agora o Duende Verde, pá. E ele joga a Gwen lá de cima. Irmão, irmão, aí, aí cai, né? Eles caem, tudo mais bonitinho, pá, perfeito, maravilhoso. Aí o Duende Verde dá uma abóbora explosiva, pá, explodiu tudo, maravilha. E aí a Gwen fica em perigo, né? O Peter tenta puxar ela com a teia ela pra cima, mas não consegue porque o Duende Verde já vem querendo matar o Peter, né? Aí tem a cena de luta deles e tal. O Peter consegue ter a vantagem e ganhar, né? Basicamente. O Peter ganha a batalha, só que temos a cena que todo mundo chorou no cinema vendo vendo esse filme. E possivelmente chorar assim até hoje, igual eu choro também vendo esse filme. Que é a cena da Gwen Stacy caindo, irmão. Ela cai lentamente e tal. Pô. Aí ela fecha os olhozinhos e tal. Fecha os olhos dela, né? Aí quando ela fecha os olhos dela, o Peter consegue ver pela lente que ela tá caindo e tudo mais. Mano, aí o Peter me mete. Me mete, ó. Que engraçado. O Peter me faz uma teia. Mas não é qualquer teia. É uma teia que tem uma mãozinha. É tipo assim. A teia tendo a mão mostra que o Peter tá desesperado pra pegar a Gwen, né? Só que aí a Gwen morre. Ele fica pistola. Puto, né? Fica com raiva, fica triste, pá. E aí, mano, o Andrew Garfield tem um momento Andrew Garfield, né? Choro e tal, pá. Curiosidade também, nessa cena do final do filme, né? Antes de cortar pro enterro da Gwen e tudo mais, teríamos sim o Homem-Aranha jogando o Duende Verde da altura que o Duende Verde jogou a Gwen, mas só que essa cena foi deletada por ser considerada muito violenta. E mostrar o lado mais sombrio do herói, né? O lado mais sombrio do Peter Parker. Aí temos o Peter indo pro enterro da Gwen. Ele ficando, acho que uns 3 ou 2 meses, se eu não me engano, parado. E aí, irmão, temos a conversa entre o Peter, né? A conversa entre o Peter e a Tia May dizendo, o Peter dizendo, você vai jogar essas coisas fora? E a Tia May dizendo, não, eu não vou jogar fora, eu só vou tentar buscar um lugar melhor para elas. Eu olho de novo e tento buscar um lugar melhor para elas. E aí temos o Rino, né? O Rino sendo libertado e tal. E aí o Rino faz bagunça na cidade e tal. Faz um transtorno inteiro, pá. Né? Tá todo mundo desesperado e pá, não sei o quê. Aí temos o Peter escutando o discurso da Gwen Stacy. Isso faz ele voltar a ser o super-herói. Mas antes de ir pro final, naquela sequência que foi que o Peter tava salvando civis, o Peter salvou uma criancinha de ser buinada, né? E, inclusive, se você for ver no final do filme, essa criança ganha o concurso de ciências. É com a turbina de vento, bem fofinho. Aí, a criança que foi buinada, né? Nos minutos iniciais lá do filme, ela está vestida como Homem-Aranha no final do filme, né?
pequenininho e tudo mais. Aí ela passa pela segurança, o Rino tava atirando e tudo mais. Aí o Rino para de atirar e vê que a criança tá lá na frente dele, tá tudo mais e tal. E aí, cara, o Rino diz, o Homem-Aranha quer sair pra brincar, não sei o quê, o Homem-Aranha voltou, pá. Aí o Homem-Aranha de verdade aparece, diz que agradece o garoto, né, que ele tem representado ele e tal, tudo mais. E aí, mano, temos uma cena maravilhosa de novo de CGI maravilhoso, de